votação do projeto que autoriza o governo a quebrar a chamada regra de ouro das finanças públicas é destaque na agenda aqui do plenário. Mas denúncias contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, podem impactar o andamento das votações. CPI de Brumadinho aprova a quebra de sigilo bancário de ex-presidente da Vale. E conheça o projeto aprovado na Câmara que obriga a rede pública de saúde a oferecer todo o tratamento para a fibromialgia. As votações da semana aqui no plenário Ulisses Guimarães vão começar na sessão do Congresso Nacional para discutir 5 vetos presidenciais e um projeto de mudança no orçamento público federal considerado importantíssimo para o governo, o chamado PLN 4. Esse texto é uma autorização dada por deputados e senadores para que o governo se endivide mais do que permite a Constituição para pagar despesas do dia a dia. Isso fere pela primeira vez a chamada regra de ouro das finanças públicas. Que regra é essa? A criação de novas dívidas tem um limite, que é o valor gasto com investimentos e com o abatimento da dívida já existente. Neste caso, o governo pede para desrespeitar a regra de ouro, porque senão não terá como pagar já neste mês aposentadorias, benefícios de prestação continuada a idosos e deficientes, Bolsa Família e financiamentos e garantias aos produtores rurais por meio do Plano Safra. Por isso, pede para aumentar a dívida em quase 250 bilhões de reais. Mas alguns parlamentares questionam a necessidade de tanto dinheiro. Só de juros da dívida, 248 bilhões significa para o ano que vem mais 26 bilhões de reais de dívida para o país. Então nós não estamos tratando aqui de uma firula, nós estamos tratando de algo extremamente importante, grave para o país e para o nosso futuro. Eu acho que será aprovado. Se não for aprovada a primeira versão, que é 248, e tiver muita dificuldade, eu vou ser obrigado a colocar uma outra proposta que eu tenho de 146 bilhões, porque o que os partidos de oposição reclamam é que nós estamos dando um cheque em branco para o governo federal. Vale ressaltar que antes de ser votada aqui no plenário do Congresso Nacional, a proposta que autoriza a quebra da regra de ouro das finanças precisa primeiro ser aprovada por uma comissão mista de deputados e senadores, o que está previsto para acontecer no final da manhã desta terça-feira. Agora, vamos para a pauta de votações do plenário só da Câmara dos Deputados. Mais uma vez está prevista a votação da proposta de nova lei de licitações. O texto traz novas regras para as contratações de prefeituras, governos estaduais e governo federal. A proposta quase foi votada semana passada, mas o trecho que endurecia as punições para os envolvidos com irregularidades em compras públicas fez a votação ser adiada. Colocaram alguns artigos de forma muito subjetiva, com uma linguagem subjetiva, que poderá criminalizar prefeitos ou administradores que são inocentes e que pode ser objeto de uma má interpretação por parte de um promotor público, por exemplo. O relator disse que esse trecho está sendo reescrito depois de negociação com parlamentares e prefeitos e que o novo texto vai trazer melhorias. Que avance na transparência, que avance na agilidade, que preserve o dinheiro público e que avance também nas inovações tecnológicas e de procedimentos. Então eu acho que o projeto de lei de licitações é muito importante para o Brasil. Mas olha só, tudo isso vai depender do desenrolar da crise causada pelas denúncias feitas pelo site The Intercept envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Partidos de oposição já anunciaram que vão tentar barrar toda e qualquer votação por causa disso. O recado da líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi claro. Nós iremos obstruir todas as pautas enquanto não forem tomadas medidas concretas em relação a essa questão. Nós não vamos votar mais nada, não vamos permitir a apresentação de relatório de previdência, nós não vamos permitir que nada ande na casa até que medidas concretas sejam tomadas sobre isso.
A troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, segundo o site Intercept Brasil, indica uma série de ações coordenadas entre o ex-magistrado e integrantes do Ministério Público Federal ao longo dos anos, em afronta ao Código de Processo Penal brasileiro. O deputado de São Paulo, Ivan Valente, líder do PSOL na Câmara, reforçou o coro dos que pedem o afastamento do atual ministro da Justiça e Segurança Pública. O juiz Sérgio Moro, na sua conduta em particular, ele viola o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal do Brasil, que impede que um juiz seja articulador, mobilizador, né? E consiga tocar sozinho, junto com o procurador e com a Polícia Federal, os fatos resultantes de uma investigação. O juiz não investiga. Coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, declarou apoio a Sérgio Moro e criticou a determinação dos partidos de oposição de obstruir a pauta na Câmara. Fazer obstrução em cima disso, em cima de fatos que foram divulgados, que não há qualquer tipo de ilegalidade, de abuso, nada que possa comprometer a Operação Lava Jato, é no mínimo uma irresponsabilidade. Um direito da oposição que já está fazendo a sua obstrução total, mas é de se lamentar. Quem perde é o povo brasileiro. A Frente Parlamentar de Segurança da Câmara dos Deputados, composta por 305 parlamentares, declara seu total apoio e confiança ao ministro Sérgio Moro e aos procuradores da Operação Lava Jato. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota manifestando perplexidade e preocupação com, abre aspas, a possível relação de promiscuidade na condução de ações penais no âmbito da Operação Lava Jato, fecha aspas. A entidade recomendou ainda o afastamento dos envolvidos dos cargos públicos que ocupam. Na semana em que deve ser apresentado o parecer do relator, reforma da Previdência é destaque na agenda da Câmara. Na agenda da Câmara, 8 comissões diferentes vão debater os impactos da reforma da Previdência. Isso aí é discussão. Para além dela, a gente vai ter nesta terça-feira a 5ª reunião do Fórum de Governadores. Na pauta, reforma da Previdência. Uma das grandes questões aí é se estados e municípios também vão ter as regras definidas aqui em Brasília. Na quarta-feira, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, espera apresentar o texto para os líderes partidários. Ali já vai ser possível ter uma ideia das mudanças que serão feitas e quais sugestões feitas pelos líderes foram acatadas pelo relator. A apresentação para o público em geral vai ser feita na quinta-feira. Aí teremos as respostas para algumas grandes dúvidas dessa reforma. Por exemplo, como fica o sistema de capitalização, o abono salarial, as regras de transição. O deputado Rodrigo Maia, presidente aqui da Casa, disse que espera encerrar todo o processo de votação na Câmara na primeira quinzena de julho. Só que há um novo obstáculo. Depois das denúncias contra o ministro Sérgio Moro, a oposição prometeu obstruir todos os trabalhos, inclusive, é claro, a Previdência. CPI que investiga as causas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, quebra os sigilos de ex-presidente da empresa. Convocado pela CPI para prestar depoimento sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o geólogo César Augusto Paulino Grandchamp, um dos que assinou o laudo atestando a estabilidade da represa do Córrego do Feijão, disse que não é necessário ter competência de especialista para assinar esse tipo de documento. Desde 2010, quando eu fui nomeado gerente, os laudos de estabilidade, as declarações de estabilidade do Sistema Sul, era de minha responsabilidade assinar. A pessoa assinou a declaração de estabilidade. Sim. Assinou em setembro. A barragem rompeu em janeiro. Essa declaração de estabilidade, evidentemente, é uma fria, né? Então dizer que não sabia de nada, realmente não dá credibilidade. Eu assinei na comissão de procurador da empresa, baseado numa RT de um laudo, de uma empresa internacionalmente conhecida. Confiei e continuo confiando na equipe que gerou essa. Para o deputado Igor Timo, autor do requerimento para a convocação do geólogo, César Augusto trata o assunto com desdém. Eles estão afirmando que foi um trabalho bem feito, um trabalho elogiado por instituições internacionais, né?
Eu fico imaginando qual que é o trabalho de fato que a Vale está se propondo a fazer. Se é extrair minério ou enterrar gente. Esse trabalho ela fez com primazia, ela matou muitas pessoas. Ele confessa a responsabilidade sobre o acontecido. Quando eu indago o porquê a Vale, em alguns casos, tem pago advogados a funcionários envolvidos em determinados crimes, em outros casos não. E ele responde que a Vale só paga quando a função desempenhada tem relação direta com o crime. Na mesma reunião, a CPI de Brumadinho aprovou a quebra dos sigilos de Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, que comandava a companhia quando a barragem se rompeu, em janeiro. Após o colapso da represa, Schwartzman foi afastado do cargo. Com o cruzamento de informações, a comissão quer saber também se a empresa alemã Tuvisud, que fazia auditorias para a Vale e emitiu o laudo comprovando a estabilidade da barragem, foi pressionada a emitir o documento favorável. Para ver se essa pressão foi só uma pressão, vamos dizer, de ação em cima da barragem, ou se houve, nesse caso, algum tipo de pressão maior, ou uma pressão que se sobreponha por cima disso, uma pressão financeira na continuidade do contrato de prestação de serviços da auditoria da Tuvisud que prestava para a Vale. A Juliana Cardoso mora perto do córrego do Feijão. Ela perdeu o sogro na tragédia da Vale. Antes, Juliana produzia legumes e frutas sem agrotóxico na região. Agora, onde eu produzia produtos de agrofloresta, produtos sem agrotóxico, e hoje eu não produzo mais. São prejuízos em cima de prejuízo, além das vidas que foram ceifadas. A legislação ambiental prevê a preservação das florestas por meio de mecanismos como a reserva legal, uma parcela da propriedade rural que só pode ser explorada de forma sustentável, e as áreas de proteção permanente, como as matas de proteção de nascentes, que devem ser mantidas intocadas. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu especialistas para debater a importância dessas áreas para o clima, a biodiversidade, a produtividade rural, a proteção da água e a prevenção de desastres em áreas urbanas e rurais. A representante da Fundação SOS Mata Atlântica disse que, no momento, o maior desafio é a desconfiança do governo com as organizações da sociedade civil. Neste ano, infelizmente, é restabelecer a confiança do governo brasileiro, do governo federal, na importância da participação da sociedade em todas as instâncias. Nós estamos vivendo retrocessos inimagináveis desde a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã Brasileira, com o cerceamento da participação da sociedade civil. Então é fundamental que o governo brasileiro olhe para a sociedade civil como um ativo, que seja governo de todos os brasileiros e que restabeleça a participação social na formulação de políticas públicas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente disse que é fundamental o entendimento com o setor do agronegócio para conter o desmatamento. O setor agro também aderiu à estratégia de desmatamento zero, até porque a imagem do Brasil lá fora está muito ruim no que diz respeito à questão ambiental. O Brasil já está pagando um preço muito caro de países, principalmente países europeus, que não querem comprar mais os produtos brasileiros por conta dessa falta de critérios de sustentabilidade. Dezoito anos depois da promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001, a luta contra os antigos manicômios enfrenta ameaças. Foi o que afirmaram os participantes da solenidade de lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Deputados, senadores, representantes do setor de saúde, militantes pelos direitos humanos e usuários do sistema de saúde mental participaram do lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Os participantes disseram que o principal desafio da frente nesta legislatura é a resistência ao que denunciam como retrocessos na política pública de saúde mental. Ela está resistindo a uma série de retrocessos. Nós não imaginávamos que houvesse uma ousadia de uma lógica manicomial de estar financiando leitos psiquiátricos. Portanto, nós não
vamos permitir que haja qualquer tipo de retrocesso. É uma frente pela reforma psiquiátrica, portanto é uma frente por direitos humanos, é uma frente pelo respeito às pessoas que têm sofrimento psíquico e que buscam apoio e saúde, e jamais a segregação, a prisão, como significam os manicômios. A Câmara aprovou um projeto de lei que torna obrigatório que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereça todo o tratamento para a fibromialgia. A doença, caracterizada por dores constantes em todo o corpo, atinge cerca de 5 milhões de brasileiros e o tratamento é caro. Fibromialgia. O nome é grande, o diagnóstico não é fácil e o tratamento é complexo e caro. A jornalista Daiane Almeida, de 31 anos, começou a sentir os sintomas com apenas 20 anos. A doença acomete nervos e músculos, fazendo com que o cérebro não consiga filtrar a dor. Por isso, ela é muito mais forte em quem tem a fibromialgia. Por causa das dores constantes, a pessoa sente cansaço, fadiga, dorme muito mal e no outro dia tem vontade de ficar na cama. A fibromialgia pode atingir até 11 partes do corpo ao mesmo tempo. Normalmente se concentra nos órgãos superiores ou inferiores. No caso de Daiane, as dores são na parte de cima do corpo. A gente sente dor 24 horas por dia. Eu costumo brincar lá em casa que eu falo que se um dia eu acordar sem dor, eu vou achar que é meu último dia, porque eu tô sempre com muita dor. Mas tem épocas que a gente tem crise, porque ela é uma doença muito relacionada com o emocional. Então, se você estiver sob estresse, se você estiver discutindo com alguém, se você não estiver bem, você vai ter crises, que aí dói muito mais. E aí eu não vou sentir dor só na parte superior, eu vou sentir dor em todo o meu corpo e não vou saber, você vai me perguntar, Daiane, onde você está sentindo dor? Eu não vou saber te explicar. A diretora da Sociedade de Reumatologia de Brasília explica melhor o que leva a Daiane e os outros pacientes a apresentarem estes sintomas. A gente sabe que ela tem um distúrbio no nosso sistema nervoso central na modulação da dor. Então, é igual existe a depressão, que você tem uma diminuição dos neurotransmissores, da saciedade, do bem-estar. Na fibromialgia, você tem uma diminuição dos transmissores que vai levar à diminuição da dor. E os neurotransmissores que aumentam a dor vão estar mais aumentados. Uma coisa de que os médicos já têm certeza é de que o exercício físico é fundamental no tratamento da fibromialgia. É que mexer o corpo libera substâncias que ele mesmo produz em maior ou menor quantidade. A endorfina, por exemplo, funciona como um analgésico natural. Só que, embora seja indispensável, o exercício é apenas uma das etapas do tratamento. Ele exige que o paciente tome pelo menos um medicamento de uso contínuo e tenha atendimento psicológico para aprender a lidar com a dor. É uma doença que ainda não tem cura, deve ser controlada. Daiane passou por várias dosagens de remédio, foi de 25 miligramas até 100. A acupuntura também a ajudou bastante. O diagnóstico da doença também não é nada fácil. Porque a fibromialgia ela não tem um diagnóstico, você não tem um exame que vou detectar a fibromialgia. Então você vai por exclusão, você vai eliminando as outras patologias até chegar na fibromialgia, que foi o que eu fiz. Quando eu comecei a sentir fortes dores por todas as partes do corpo, eu comecei a fazer vários exames para tentar descobrir o que era e os outros exames davam negativos resultados. E aí foi nessa exclusão que a gente chegou até a fibromialgia. A caixa do medicamento já chegou a custar entre R$240 e R$300. Hoje existe o genérico, que custa R$140. Quando a dor se torna crônica, o paciente tem que ser internado para receber medicação na veia. Um tratamento nada barato para quem, ao contrário de Daiane, não tem plano de saúde. Por causa disso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna obrigatório que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereça todas as etapas do tratamento. Muitas das vezes você confunde, por exemplo, eu estou com reumatismo, né, sentindo aquela dor óssea, aquela apatia que você começa a sentir, desmotivado. Então é importante que esse atendimento seja um tipo de atendimento onde, além dos remédios, você possa ter um acompanhamento, você possa ter psicóloga, como eu já disse,
né, para fazer. Uma doença que é de difícil diagnóstico, causa muita dor, muito sofrimento aos pacientes, cujo tratamento não era absorvido pelo SUS. Eu acho que o Estado tem a obrigação de oferecer o tratamento. Claro, é um tratamento caro, é um tratamento difícil, mas que precisa dar um primeiro passo. O projeto agora será analisado pelo Senado. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!